Era o inverno de 1936. Meu primo, Oren Smith Bonfoy, havia morrido de forma misteriosa no leito de um manicômio há poucos dias, e eu tenho certeza que a causa de sua morte não foi natural, mas sim devido a forças exteriores de nome profano. A pedido de Oren, seu corpo seria sepultado na velha casa de inverno dos Bonfoys, em Lyon, onde ele residia sozinho antes de ir para o manicômio. Pouco antes de morrer, Oren havia dito que na casa se encontrava algo que eu precisava ver. Um objeto misterioso, o qual concluí que havia provocado sua insanidade. Ele me deu uma chave de cunho aparentemente milenar, mas não pude dizer o que era. Por mais que reunisse coragem, não pude ir sozinho até aquele maldito lugar que me trazia tantas lembranças horrivelmente reais. Pedi para que 2 amigos, Dominic e Joey, me acompanhassem. Iríamos passar a noite lá e procurar o tal objeto, enquanto o corpo a funerária entregaria no dia seguinte. Ainda precisavam confirmar a causa da morte. Mas eu sabia que havia sido um assassinato. Os membros da nossa família sempre foram estranhos, antipáticos, acinzentados, tanto de mente quanto de corpo. Desde a infância, nós apresentávamos cabelos e olhos em tons de cinza, pele pálida e corpo esguio. Não há boas palavras para descrever os Bonfoys. Apenas é um fato que todos nós, sem exceções, éramos assim. Mas Oren se destacava. Suas características eram mais salientes, o que fazia dele uma criatura medonha de se observar. Aos 10 anos ele tinha uma altura de alguém de 15, e quando morreu já tinha mais de 2,30 metros de altura. Eu, por graças, não passei dos 2 metros, assim como todos os outros Bonfoys. Porém, o que mais provocava o terror eram seus olhos completamente brancos, salvos pelas pupilas, e por um tênue contorno cinza nas íris. Isso tinha algo a ver com a floresta acinzentada. Pelos retratos de minha família, eu sabia que minha bisavó era normal. Cito ela, pois foi mãe solteira. Ninguém conheceu o pai de seu filho. Este, meu avô, que nasceu já com as características tipicamente horrendas dos Bonfoys. E eu acreditava que Oren soubesse desse motivo, do motivo de tudo isso. Eu me lembro bem da casa. Na infância, eu e Oren brincávamos na floresta, ao fundo, perto daquela floresta de pinheiros acinzentados, onde a morte caminhava entre as árvores. Nós deveríamos ter por volta de 10 anos. Não me esqueço desta época. Nós brincávamos no fundo da velha casa, mas eu raramente ia até a floresta. Sempre morri de pavor daquelas árvores cinzas, perfeitas. Eram tudo o que alguém podia esperar quando olhava para aqueles pinheiros, todos sem nenhum defeito visível, como se um jardineiro secreto, tão cinza quanto as árvores, cuidassem daquilo tudo. Já Oren, ao contrário de mim, possuía uma atração irracional pelo local. Ele passava horas caminhando entre as árvores, procurando algo indescritível que apenas ele podia compreender. Não era raro dele passar a noite naquele local. Sua mãe cansou de o repreender, mas não adiantava. Ele sempre voltava para a cinzenta floresta, sempre que possível. Seus pais começaram a achar que era apenas mais um dos estranhos hábitos comuns entre os Bonfoys, mas mesmo para nossa família, isso não era algo bom, por muitas vezes, quando fui procurá-lo nas profundezas cinzentas daquele local, encontrava-o falando sozinho e olhando para a copa das árvores. Por alguma dessas vezes, me aproximei em silêncio para tentar escutar o que ele dizia, mas ele sempre notava minha presença. Porém, certa vez, a última que tive coragem
de entrar na floresta cinzentada, após ter me aproximado mais furtivo do que nunca, tomando todo o cuidado, mais cuidado que em todas as outras vezes. Eu pude escutar, ainda que pouco. Oren estava falando sozinho. Um erro meu, ou talvez sorte, pois se não tivesse presenciado aquilo, não sei o que poderia ter me ocorrido. As palavras de Oren congelaram toda a minha alma. Você estava certo novamente. Isso é incrível. Como sabia? E o pleno silêncio reinou por alguns instantes, até Oren voltar a falar. Não se preocupe. Eu já preparei tudo. Você vai poder ir até a minha casa hoje de novo, essa noite. Eu só não entendo porque ninguém pode saber disso. E novamente o silêncio, até Oren voltar a falar em um tom melancólico. Tudo bem, eu entendo. Nesse momento, eu talvez tenha dado um passo para trás, pisando em um graveto. Não me lembro. Só sei que escutei o som de um graveto quebrando. E então Oren se virou para mim, com uma expressão de um demônio das sombras, dizendo algo que nunca esqueci. O verdadeiro motivo pelo qual eu nunca mais entrei naquela maldita floresta acinzentada. Francis, você não deveria bisbilhotar a conversa dos outros. Ele está irritado com você. Oren disse isso apontando para trás de mim. Não consegui olhar. Apenas corri. E nunca corri tanto quanto naquele dia. Eu não olhei para trás. Em nenhum momento. Apenas corri. Corri. Todo o meu corpo gritava para que eu corresse. O mais que pudesse. E eu corri. Mas o pior ainda estava por vir. Aquela noite, eu estava com tanto medo. Eu tranquei a porta do meu quarto e não dormi por um segundo. Mas o meu desespero só aumentava quando eu ouvia os passos pesados, grotescos e com certeza inumanos vindos do quarto de Oren ao lado. Eu me lembro que passei a noite em claro, escondido debaixo da cama, rezando, e por certas vezes escutei alguém experimentando a maçaneta da porta e arranhando suavemente a fechadura, tentando abri-la. Talvez com um arame ou grampo, mas sinceramente acredito que tenha sido uma espécie de garra fina e comprida, pois quando abri a porta pela manhã, notei várias marcas, 3 marcas, repetidamente, uma ao lado da outra, tênues linhas paralelas na maçaneta e no chão. Os sons cessaram próximo às 6 da manhã, quando o sol estava para nascer. O terror concreto me fez nunca mais passar a noite na casa de meu primo. Raramente eu voltava para aquela casa, o fazendo apenas quando meus pais me obrigaram, e mesmo assim, apenas durante dias ensolarados. Então voltei a casa e até a maldita floresta acinzentada, após 30 anos. A casa era grande, se parecendo mais com uma mansão que ficava em cima da colina. Toda a colina era coberta por pinheiros cinzas. Abrimos o portão ao pé da colina e subimos de carro até a frente da casa. Quando abri a porta da frente, o mau cheiro de mofo tomou conta de nossas narinas. Tudo coberto por pó, parecia acumulado por anos. Sorte, ou talvez para aumentar o terror, quando nós chegamos, todas as janelas e portas estavam bloqueadas com tábuas imóveis.
com exceção da porta da frente, que já era espessa e robusta o suficiente para impedir um urso, ou talvez até mesmo um animal maior. A casa por si só era praticamente um bunker. As paredes do exterior eram feitas de pedra e ao interior revestidas por madeira de carvalho. Meu terror se tornava maior a cada minuto. Faltavam menos de 3 horas para anoitecer, e eu podia sentir a coisa da floresta sentada ao longe, me observando e esperando a escuridão cair, para que pudesse sair das profundezas daquele mundo cinza. Se pudesse, gostaria de ter saído daquela casa antes do pôr do sol. Mas devo confessar que a curiosidade é a verdadeira maldição da humanidade. Eu queria ver com os meus próprios olhos o objeto que causou a insanidade de meu primo. E talvez descobrir o que Oren sabia sobre aquele Grísio. Sim, cinza em latim. Os documentos que encontrei posteriormente naquela casa fazem-me crer que o nome daquela criatura era esse: Grísio. Em busca de tal objeto, Joey havia ido até o piso superior, enquanto eu e Dom fomos para os quartos. Pelos corredores estavam muitas caixas com velharias. Podia haver fotos e pinturas de nosso tempo de infância, móveis e outros objetos efêmeros. Bem, se todos os móveis estão nos corredores, então o que há nos quartos? Dominic questionou. Confesso que o meu coração acelerou nesse momento. A pergunta era lógica. Eu não queria pensar em coisas inumanas, mas não pude evitar. Tomando coragem, eu lentamente abri a porta do primeiro quarto. Esse, para meu alívio, era usado como depósito de objetos arqueológicos e peculiares. Os próximos dois, como estoque de comida, materiais diversos e barris. Barris? Por que Oren teria barris cheios de gasolina? Todos os quartos possuíam barris, mas isso não fazia sentido. Então, eu abri a porta do último quarto. Nesse, todas as paredes estavam cobertas por anotações, algumas feitas em papéis, outras na própria madeira. Eram formas retorcidas, sem o menor sentido, e acompanhadas do que parecia ser uma escrita milenar e indecifrável. E por todo o quarto, pilhas de livros antigos escritos em mais de 15 idiomas diferentes. Eram tantas as coisas medonhas que achamos lá, que eu poderia dedicar mais 50 páginas para detalhar isso. Porém, não quero pensar sobre o que Oren fazia ali, já que me basta o fato de todo aquele cinza ainda estar me vigiando. Eu me lembrava que havia uma porta por ali, e após arredar uma das estantes, ela revelou-se, bloqueada por tábuas. E, com a ajuda de Joey, nós pudemos desobstruir a passagem dos infernos. Talvez não devêssemos, mas eu podia sentir que havia algo ali. Ao descer a estreita e úmida escada de pedra, Joey já não se sentia bem. Nenhum de nós estávamos bem, mas a vontade de saber o que ali estava não nos impediu de prosseguir. E ao fim, o que encontramos naquele porão nos provocou os mais sinceros temores. Quando vimos, Dominic não pôde reagir de outra forma senão dando 2 passos para trás e soltando um grito abafado. No meio daquele quarto havia um tripé, e o que estava retratado nele
Era uma coisa horrenda. Uma forma retorcida, em cores mortas de cinza. A figura era quase indescritível de tão bizarra e medonha. E eu não conseguia parar de olhar para os olhos daquela coisa. Pois eu sabia o que era. Eu sabia o que aquilo era. E eu temia. Eu temia. Poderia tentar descrever como algo pitoresco, de forma humanoide, cinza, alto e magro, com uma cabeça grande, queijo fino, uma mandíbula distorcida e os olhos eram grandes, redondos e brancos. Os olhos me encaravam. Aquela coisa terrivelmente se assemelhava com todos os Bonnefoys. Naquela noite, nenhum de nós dormiu, e o silêncio reinou entre nós, os três atentos a qualquer som. Dominic não aguentou permanecer na atmosfera densa do porão, e então subiu. Ele vigiava as entradas, conferindo as barreiras e reforçando-as. Depois, verificava sua arma, e fez isso por diversas vezes repetidamente. Quanto a eu e Joey, não paramos de procurar o objeto misterioso de meu primo. E eu não conseguia parar de pensar: o porquê eu estava ali? O que eu estava fazendo? Afinal, por quê? Por que a criatura não havia ido até a casa? Ela estava lá, eu sentia. Estava distante, nos observando. Joey então deu a volta no tripé e quebrou o silêncio. Tão frio e sério foi seu tom de voz que eu não pude responder. Francis, acho que eu encontrei. Ele tirou o quadro e revelou aquilo que verdadeiramente o tripé mantinha: um livro. E eu não tive dúvidas. Veritas estava escrito na capa. Um Veritas não pode ser transcrito, pois aqueles que o leem ficam loucos e morrem. Nunca imaginei que Joey conhecia lendas sobre o maldito livro, mas ali estava ele, paralisado, suando e tremendo. Eu então me aproximei e peguei o livro, antes que Joey desmaiasse de aflição, e comecei a examinar o cadeado. Não podemos abrir ele. Aqueles que o leem enlouquecem. Ele falava enquanto eu abria o livro com a chave que Oren me deu. Todo Veritas é escrito em latim. Graças a Deus que nenhum de nós sabe ler latim, não é mesmo, Francis? Não sei o motivo, mas quando destranquei o cadeado, me pareceu que estava abrindo uma caixa de Pandora. Todo o meu sangue parecia congelar perante o maldito livro. Francis, já basta esse maldito quadro, mas um Veritas. Isso torna o maldito quadro mais desumano ainda. Por favor, não faça isso, eu lhe imploro. Mas antes que eu pudesse expressar qualquer reação, fui interrompido pelo som dos disparos, junto aos gritos de Dominic. Eu e Joey subimos as escadas e ouvimos mais disparos, e fomos nas suas direções. Eu vi! Lá fora, de repente saiu do meio das árvores. Quando eu abri a porta, eu só iria fumar um cigarro, mas aquilo saiu das árvores. A coisa do quadro! Neste momento, ouvimos algo tentando arrombar a porta. Nossa reação, apesar do medo, foi pegar nossas armas. Mas meu temor fez-me lembrar do que estava por trás daquilo. Não era um animal. E pior, se eles descobrissem a verdade, eu seria o próximo alvo. A coisa logo desistiu da porta
Tentou algumas janelas, seguindo arranhando as paredes. Os bloqueios na casa impediam a visibilidade do ambiente exterior, o que sinceramente fazia-me agradecer por Auron ter o feito. Mas Dominic, enlouquecido ao ver a criatura... Bem, todos nós desenvolvemos transtornos psicológicos, porém o pobre Dominic foi o mais afetado. Ele começou a falar coisas desconexas e que sem sentido. Felizmente, a partir deste ponto, não me lembro muito bem do que se prosseguiu. Acredito que tenha batido a cabeça ou simplesmente minha mente se nega a lembrar do horror que presenciamos. Joey está em um estado semelhante. Quanto a Dominic, ele disse que não se lembra de nada. Mas eu sei que ele é o único que se lembra do que verdadeiramente aconteceu naquela fatídica noite, quando a floresta acinzentada nos engoliu. De tudo que me lembro é que nós descemos ao porão, sem nenhuma dúvida. Era o cômodo mais seguro da casa. Nossos instintos nos diziam que alguma hora as barreiras da casa iriam ceder. O único local seguro era o úmido porão. Eu sabia que lá deveria haver um túnel estreito que levava até a encosta do morro, longe da casa e longe da floresta. Ainda me pergunto o porquê eu não voltei lá pra cima, o porquê eu não enfrentei aquela criatura, porquê eu não tentei dialogar. Eu sabia, e só eu sabia, o que aquela coisa era, e mesmo assim eu não voltei. O terror instintivo mandava eu correr. Talvez eu tenha voltado, não me lembro, mas se voltei, algo aconteceu de tão horrível que Dominic não quis me contar. Tudo que me lembro é de acordar com a roupa rasgada e queimada, sentindo o frio da neve entre meus dedos, a poucos metros de algumas tábuas queimando. O cheiro de fumaça e de óleo ainda tomavam conta do ar. O que antes era a velha casa estava agora um amontoado de escombros e tábuas em chamas, quase extintas pela neve que caía. Não havia sobrado nada, com exceção do Veritas em meus braços. Talvez fosse para isso que Auron guardava todos aqueles tambores de óleo e gasolina, para explodir qualquer maldita prova dos mitos exteriores que possuía. Ele não tinha conseguido fazer antes de ser internado. Eu não possuía nenhum ferimento aparente, mas todo o meu corpo doía até os ossos. Minha cabeça parecia estar girando, e os olhos embaçados e ardendo. Sentia que iria desmaiar, não conseguia nem andar. Foi nesse momento que eu escutei ao longe o carro da funerária se aproximando. Os dois homens me prestaram ajuda e me deram um casaco. Depois de enterrar o corpo de Auron nos fundos do que era a antiga casa, claro que me questionaram sobre o que havia ocorrido, o que de verdade. E o que mais eu poderia falar senão a verdade? Havia inúmeros tambores de óleo e gasolina por toda a casa. E por infelicidade deixei cair a lanterna em uma das poças. E meu bisavô morreu na explosão. Eu amaldiçoo a raça profana. Eu amaldiçoo esses demônios acinzentados. Eu amaldiçoo os mitos exteriores. Coisas blasfemas e profanas que degradam a sanidade dos homens. Malditas sejam. Quanto às florestas acinzentadas. Quantos? Até quando? Até quando vou resistir? Todos os membros de minha família sempre foram acinzentados, esguios e de feições estranhas. Mas eu? Por que eu?
Porque, após o incidente, eu me tornei mais cinza do que nunca. Quanto tempo ainda tenho antes de também me tornar um deles? Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Elon falando, o seu narrador. Então esse aí foi o nosso conto do dia, né? A Floresta Acinzentada, o episódio 3 da saga Mitos Exteriores. Lembrando aí que apesar da autoria de Mitos Exteriores ser do Emanuel, esse capítulo 3 foi 90% eu que fiz, mas não tira o crédito dele, afinal de contas o capítulo 0, 1 e 2 foi praticamente todo ele que escreveu, 95 daí desses capítulos é do Emanuel. Só para deixar os créditos aqui, eu sei que ele já me pediu que não é necessário deixar os créditos, mas eu gosto de falar mesmo assim. E bem, esse aqui foi um mais diferenciado, eu me afastei um pouco do conteúdo original para tentar abraçar um pouco mais do universo do Lovecraft, mas não fazendo uma imitação, e sim criando um negócio próprio. Realmente foi um negócio que eu me inspirei. Se vocês conhecem bem o Lovecraft, vocês podem perceber que eu tentei me aproximar assim, mas não ficou parecido. Lovecraft realmente usa elementos extremamente únicos e que são a marca assinada dele. E coisas que eu não sou capaz de reproduzir, obviamente, afinal de contas ele é um gênio da escrita e eu só sou um amador. Mas a gente tenta, né? Eu faço isso mais por hobby mesmo. E tá aí esses 30 minutinhos aí, quase 30 minutinhos, né? E podem pegar aí como uma amostra grátis. Eu ainda pretendo escrever esse conto, né? Daí publicar no formato de livro mesmo e fazer algo mais trabalhado, mais bem elaborado, porque realmente tem esse potencial. Queria muito explorar ali mais a questão do Grizel, do quarto que o Francis encontra, né? Que eu sinto que tem esse potencial, né? Só que isso aí foi uma versão mais resumida mesmo. Eu não gosto de me estender muito, mas quem sabe futuramente, né? Então fiquem na expectativa. E se vocês quiserem mais episódios, é só se inscrever aí no canal, deixar o joinha, beleza? E por favor, eu lhes peço, aqui do fundo do coração, com humildade, se inscrevam, deixem o like, compartilhem com seus amigos. Se vocês gostam do conteúdo desse canal, se vocês gostam do Lovecraft e gostam das minhas insanidades como amador, por favor, façam este favorzinho pra mim, que atualmente o canal é pequeno, eu preciso de ajuda para fazer este conteúdo ir para frente, crescer. Então eu conto com vocês. Bem, acho que é isso, não tenho mais nenhuma declaração. Então muito obrigado por me acompanhar até aqui e até a próxima.